Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Uma alegria ter você aqui. Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco. A gente vai fazer essa conversa valer a pena, né, Eliane? Sim, porque para nós é sempre muito gostoso, um prazer que você esteja aí ouvindo. Participe da conversa, né, Mirtes? Converse com as pessoas daí da sua casa, que sempre é um tema interessante, né, Mirtes? Olha, hoje nós vamos conversar sobre decidindo mover-se no Espírito, tá? Porque nós somos corpo, alma e espírito, temos um Espírito Santo de Deus que habita em nós naquele dia que nós decidimos entregar o controle da nossa vida a Ele, né? Mas não é sempre que a gente lembra que Ele está dentro de nós, né? E também assim, né, Mirtes? Porque a gente vive numa sociedade e a gente também tem as coisas do corpo, ou as coisas, vamos dizer, do mundo real que nos faz, a gente precisa comer, ter saúde e tal. Então, é uma abertura que a gente tem que estar consciente que a gente precisa se espiritualizar, senão você fica aqui embaixo, né? Você fica no corpo. Porque, inclusive, tem partes, eu gosto dessa figura, tem partes do nosso corpo que a gente, para poder enxergar, vai precisar de um espelho. Sim, tá? Que é meus olhos, meu nariz, a minha boca. Eu vou precisar de um espelho, né? Porque senão não sei, não consigo ver. Né? Você tem Agora, que né, até o meu cabelo, tudo. Mas nós nunca pensamos nisso. Isso é uma questão natural que ninguém fala. Eu preciso de um espelho para me enxergar. Ninguém pensa isso. Não precisa, né? Não precisa. Só não pode ser Narciso, né? Que fica lá refletindo e só fica ali no espelho. Mas eu digo porque com o nosso interior é a mesma coisa, tá? Com o nosso interior, a gente precisa, talvez, de um espelho como figura. Eu estou usando agora uma metáfora, né? Para realmente descobrir o que está dentro de nós. Você já vai entender o que nós estamos falando. E esse espelho vem uma reflexão, né? Você vai lá, será que valeu ter feito isso? Eu estou sentindo isso. E não só a reflexão, quando às vezes também alguma coisa que acontece, que vai revelar alguma coisa de você que você não sabia. Não é assim? Assim, uma situação vem, né? Isso, que vem falar, poxa, eu reagi assim. Ou até também, sabe do que eu gosto? Quando você vê uma pessoa fazendo alguma coisa e de repente fala, uau, eu sou igual. Ela serviu de espelho para você. Você não sabia que era assim. Isso tem, né? Isso eu vejo. Não é? Mas ela serviu de espelho. Serviu, e às vezes você pode ver que é bom e que é ruim. Você fala, nossa, eu já fiz isso, não vou fazer mais. As surpresas são assim, então, tá? Olha que bom. Agora, nós sempre falamos, quando nós olhamos para essas coisas, sempre tem duas possibilidades, quando nós olhamos para dentro de nós, né? Ou nós vamos ser boazinhas conosco, e olhar só para algumas coisas muito boas que a gente tem, ou a gente vai também, os extremos são sempre danosos, olhar, ter um foco só para coisas muito ruins, que só a gente sabe. E se condenar o tempo inteiro. Se condenar e ficar mal, né? Mas, porque são coisas que ninguém mais tem acesso, só nós. Só nós, né? Então, a nosso respeito, às vezes, a gente vai racionalizar para se desculpar, porque eu me entendo uma coisa que eu não gosto dentro de mim, aí eu não vou aceitar. Aí eu começo a racionalizar. Não, talvez eu seja assim porque eu estou vivendo esse momento, ou talvez porque meu marido fez... Enfim, eu vou encontrar uma desculpa para justificar alguma coisa que eu não gosto dentro de mim, que eu não quero encarar como verdade. Verdade. Em algumas vezes, assim, você culpa o outro, né? O meio, alguma coisa que aconteceu. Né? É assim, vamos supor, se alguém dissesse para você, você é má, tá? Ou então você é mal-humorado. São coisas que não soam bem, né? E que é difícil. Talvez o outro tenha percebido, mas você também nunca admitiu, né? Porque é difícil a gente aceitar esse lado da sombra na gente, não né? aceita, sabe? E eu sempre digo assim, quem te conhece é aquele que dorme e acorda com você. Se o teu marido, teus filhos dizem que você é mal-humorado e você repete que de jeito nenhum,
Quem será que está errado? Qual é a possibilidade de que lado está errado, né? Exatamente. Né? Exatamente. Tem que olhar. Eu acho que a gente tem uma tendência de negar, né? Porque a gente não enxerga dessa maneira. Existe um eu que nós talvez não tenhamos capacidade ou preparo para enxergar, não é? E é assim que eu penso também. De repente, então, há um descompasso entre o que a gente quer, como nós falamos da família, né? Como a gente vê e como flui a dinâmica familiar, é uma para mim, vamos dizer, e outra para os filhos ou para o marido. Então, assim, para mim não está bom daquele jeito, né? E a pessoa ali está esparramando sapato, joga não sei o quê, e não quer nem saber de nada. Então, existe uma situação em que precisa organizar essa família para ver um compasso, né, de vidas e entendimento entre eles. Né? Mas se o entendimento for existir independente da não mudança, né? Mas aí fica muito claro, né? São assim, eu gosto de organização, cada vez que eu encontrar uma desorganização, eu vou sofrer lá dentro, isso fica claro para a família. Agora, o outro que faz isso, né? Ele também diz, não, mas eu gosto assim, bagunça, eu vou assim, e de repente vai se... isso é muito natural, o que eu acho. Mas eu digo enxergar, porque daí você está expondo, está deixando muito claro. Pior é aquela que no casamento não gosta, sofre com isso e não fala, fica catando. Né? E aí fica ruminando. Fica ruminando. E fica maldizendo, né? Vamos dizer. E o outro, e olha só que interessante até ir por esse caminho. O outro que faz isso, às vezes ele não percebe. O que ele enxerga não é uma pessoa que não goste de bagunça. Ele enxerga uma pessoa que gosta de servir ou que... né? Exatamente, que fica atrás. Então, são as leituras. São as leituras. E sabe por quê? Quando uma pessoa tem um olhar... Eu estou falando como às vezes a gente precisa se mover no Espírito, porque o Espírito Santo, inclusive, nos capacita a este olhar para o outro. Porque ele veio como ajudador das nossas vidas. Eu estava num retiro de mulheres, onde eu via uma mulher se destacar assim, de todas em termos de alegria, de felicidade, de compartilhar. Ela passava na hora do café da manhã, em todas as mesas, desejando bom dia. Era uma alegria só, compartilhava na hora de compartilhar tudo. E esses retiros normalmente são sexta, sábado e domingo. A gente vai ter oportunidade. Eu tive, numa oportunidade de refeição, estar com ela. E assim, na frente dela, ela na minha frente, sorrindo, eu tive assim, pelo espírito mesmo, dizendo, essa mulher não é feliz assim. Não é assim. Sabe, ela não tá aí de maneira assim, muito inspirada por Deus, porque essas coisas não vêm da gente, não vem né? da gente, eu falei para ela, você tá gostando do... isso aqui faz um bem pra gente e tudo mais. Eu falei, você quer... Nós estamos só nós duas agora? Eu falei... Tem alguma coisa de tudo que está aqui, ou alguma coisa que você queira colocar para mim? Aí aquela mulher começou a chorar na minha frente. Ela falou, eu achei que ninguém percebia isso em mim. Gente, era uma das pessoas, a história que ela me contou, era uma pessoa muito infeliz, muito sofredora, tinha uma história triste na vida dela, sabe? E ninguém, porque quando eu perguntei, eu digo, e as pessoas que convivem com você? Ela falou, é isso que você estava vendo antes. Todos pensam... Que ela estava bem, você fez uma leitura bem legal. Sabe? Que interessante, né? E as pessoas aceitam aquilo e ela fazia basicamente para se proteger. Ou pra proteção, eu sempre acho que quando você toma uma atitude assim, sabe? Proteção. Eu disse que tem um livro chamado Erros que foram... Erros fáceis que são cometidos, mas não por mim. São vários autores que mapearam truques mentais que as pessoas fazem para encobrir às vezes o que a verdade delas. Olha que legal. Sabe? Por isso que nós estamos falando da necessidade de não se mover por nós mesmos, por aquilo que somos, deixar o Espírito tomar um espaço nas nossas vidas, né? Para mostrar alguma verdade sobre nós. Porque viver nessa condição adoece, né? Porque a gente você está vivendo no engano. No engano. E o corpo sabe que você está... O rosto, né? Como nós falamos ali.
a face está expressando uma coisa que não tem nada a ver com o que está por dentro, tanto que ela imediatamente começou a chorar, né? O coração dela está amargurado, as emoções... Eu acho que foi um limite, né? É uma coisa assim. Mas, por exemplo, alguns conceitos que a pessoa tem, que vai... Você pode ter um conceito assim, você diz assim, lá em casa eu dirijo melhor do que meu marido, melhor do que meus filhos, eu dirijo... É um conceito que você tem a seu respeito. E você é péssima motorista, né? Acontece, Sim, né? Sim, acontece. Né? O dia que você se envolver num acidente de trânsito, sempre vai ser culpa do outro. Você é uma, né? Exatamente. Enfim, eu acho a tendência também de se achar acima da média, porque uma pessoa que se acha acima da média, ela está sempre olhando para os mais baixos. Mais baixos, exatamente. Né? Ou tá, sempre é o que a gente falou ali daquela proteção. Ela se sente tão baixa e ao ver os outros tão alto que ela fica se justificando o tempo inteiro, que ela precisa ser acima, que ela é acima, né? Esses dias a gente pega sempre os exemplos parecidos, porque eu acho que eles são fortes e são, né? Por exemplo, quando você está agindo por você mesma, você vê uma pessoa gritando com o filho dela, sabe? Você olha e fala, uau, essa pessoa tem problema de raiva. Nossa, essa pessoa não tem controle. Está descontrolada. Aí você está agindo por você. Porque a seu respeito, se você gritar com o filho, alguém fala, você está gritando com seu filho, você vai dizer, ei, quem estava errado era eu, tive que gritar. Aí você dá uma série de justificativa que não seja raiva, que não seja, né? Descontrole, porque você está fluindo em você. Se você está fluindo no espírito, para aquela mulher que está gritando com o filho naquela hora, você vai ter que ter um olhar igual eu tive para aquela mulher que estava tão sorridente e sofrendo. Sofrendo, exato. Né? Você ia entender alguma forma do porquê que esse criança está chorando, até se for por birra, né? Você vai falar, olha, não é hora de você dar esse piti aqui, né? Você tem um discernimento mais entender. correto, eu acho. Correto. Quando você dá esse espaço para o espírito. Te mostrar a situação, né? Eu vejo pela gente, quando você encontrar alguém que enxerga você além daquilo que você mostrou. Não é ótimo você estar ao lado de uma pessoa assim, que consegue ver, conversando com você, fala, Mirtes, eu estou entendendo isso porque ela enxergou além daquilo que se mostrava. Seria só o visual. Né? Aí o que você pensa? Você fala, essa mulher é cheia do espírito. A gente não diz assim? Diz, certamente. Né? E certamente está, porque ela está vendo com um olhar mais profundo, né? Tem algumas pessoas também que só estão voltadas para si, né? E quando você está no Espírito Santo, que você consegue ver o outro. Né? Sabe, queridos, nós armazenamos lembranças que nós queremos da maneira como nós queremos e da maneira como nós enxergamos no momento, né? Outro dia eu dei esse exemplo, por exemplo, numa família que tem a avó, a mãe, o filho e tal. Você está conversando com outras pessoas, você diz assim, nossa, meu filho andou super cedo, com 9 meses ele estava andando. Aí a tua mãe, que é a avó que estava do lado, fala assim, não, sabe, ele andou, ele tinha 1 ano e 2 meses. Aí você fica pensando, quem está certo, sabe? Quem tá certo? Era você que fixou isso, você achou o máximo seu filho andar, achou que ele andou cedo demais, alguém um pouquinho menos isento diz... Não tem essas complicações, né? Tem. A visão de um que é mais ufanista e que quer, às vezes, trazer o filho numa forma mais... Sabe, porque você está acreditando, você está fixando numa memória que você achou confortável, você está fluindo nela, e tua mãe afirmando, olha, não pode perguntar para tua sogra, mas aí junta a mãe, sogra, todo mundo afirmando, você acha que todo mundo está errado, porque você está fluindo em você, né? Você não precisou de usar do Espírito. Eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta já. Estamos de volta, né? E a gente gastou um bloco para fazer uma introdução, para refletir quando a gente está fluindo em nós mesmos, porque a gente está falando da necessidade de permitir se fluir no espírito, né? Porque a gente vai armazenar, a gente vai estar se movendo em cima de lembranças que a gente guardou e que às vezes são equivocadas, né? E a palavra de Deus, né?
nos diz, porque sem o Espírito nós não vamos ver os nossos erros, as nossas falhas. Está escrito isso no Salmo 19:12 está escrito assim: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Porque a gente não consegue. Não consegue ver. Sabe, eu acho que na nossa caminhada com Deus, nas nossas experiências com Deus, você vai fazendo algumas coisas tão naturais e aí um dia você percebe, você é tocado, que você deu espaço ao Espírito, você diz, como é que eu pude fazer isso até agora, Está, né? tanto tempo fechado em mim mesmo, né? Sabe? A gente tem conceitos, né? Porque às vezes é conveniente, você não quer. Vamos falar assim em termos mesmo de conversão. Na hora que eu entreguei a minha vida para Jesus, nós viemos inteiras com a nossa maneira de pensar, com nossos hábitos. Eu, inclusive, vim com o hábito de fumar. Eu fumava. Até o dia eu fumava. E daí eu quis entregar minha vida a Jesus, fiz isso, tudo mais, comecei a ler a palavra e quis também entrar numa comunidade, numa igreja. Fui fazer uma consulta de integração. E ela me explicou e tudo mais, o que era, né? Era bem novinha na fé, a gente estava começando. Aí ela disse alguma pergunta, depois que ela explicou tudo. Eu falei, eu tenho uma pergunta. Eu falei, eu fumo, né? Eu fumo. E eu vejo que não vejo ninguém de vocês fumando. Está escrito na Bíblia que é proibido fumar? Eu vou ter que largar de fumar? Aí ela disse para mim assim, na Bíblia não está escrito que é proibido fumar. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, ela disse. Isso domina você? Eu falei, claro que domina. Né? Porque se eu fumo porque eu gosto, é um hábito, exerce domínio sobre mim. Ela falou, então, daí você procure na Bíblia, eu não vou te dizer que aí você vai encontrar. E eu confesso para vocês, estou dizendo que eu fiquei um tempão, né, frequentando a igreja, fazendo e fumando até que eu ficasse convicta, até que eu lesse a palavra e o Espírito Santo pudesse se revelar mesmo. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Não me deixarei dominar por coisa alguma. Gente, o dia que eu li isso e com aquela convicção interior dentro, eu falei para o meu marido assim, ele não fumava e tolerava ainda, porque é horrível, só quem fumante sabe que o não fumante, o cheiro, né, do cigarro e tudo. Eu falei, eu tenho que parar, eu tenho que largar disso. Mas isso só foi porque nenhuma convicção anterior, que não fosse do Espírito, me convencia. Me convencia, exatamente. Sabe? Quando perguntavam, por que você fuma? Você não sabe que faz mal? Eu digo, não, para mim faz bem, adoro fumar, gosto. Eu falava, eu fumo porque gosto, era essa a minha desculpa. Né? Exatamente isso, porque no caso do cigarro, ainda tem o lado que faz mal, mas normalmente o meu querer está no desejo, né? No gostar. Claro, e às vezes choca com o que é do espírito, né? E a falta de discernimento. Uma falta de discernimento entre as mulheres, que eu acho bastante comum, né? E que ainda continua desse engano que o espírito precisa mostrar, porque a pessoa que está tentando emagrecer e não consegue, e vive afirmando para você, gente, não perco 100 gramas, não perco nada, e eu não como nada. Eu engordo só com ar, só de respirar. Não é verdade, né? Não é e a pessoa não tem aquela revelação, ela sempre... Não sabe, se percebe comendo, não se percebe, né? Então, às vezes é preciso aparecer. Eu penso, é uma opinião bem assim, para deixar o espírito fluir, é preciso aparecer uma sensação de culpa dentro da gente, né? Para você dar esse espaço, você ficar impotente diante da culpa e buscar alguma coisa. Isso, exatamente. Assim, por que eu estou fazendo isso comigo? Vai fazer mal? O que me leva a isso? Alguma coisa, né? Concordo. Sabe, o espírito traz verdades e também nos leva a uma ação. Você tem uma revelação do espírito, você age, né? Ou não, né? Eu não sei. Ou no caso deixa de agir, porque às vezes a culpa acontece porque é uma coisa séria. E quais são os prejuízos disso? Vamos lembrar vou pegar um personagem bíblico agora, Sansão. Deus criou Sansão com um propósito. Deu a ele, disse que ele não deveria cortar os cabelos nunca, porque ele teria uma força descomunal. Tanto é que ele matava leões com a mão, né? Arrebentava cordas, corrente, nada segurava. Ele tinha um dom que Deus deu.
Mas não era Deus que estava no controle da vida dele. Ele fluía por ele mesmo. Nós estamos falando fluir em você e fluir em Deus, né? Ele fazia tudo que Deus tinha dado tudo isso para ele. Ele escolhia mulheres erradas, a Bíblia vai contar, né? Exatamente. Se casou com Filisteia, separou de novo, ele ia atrás de prostitutas. Ele fazia o que ele estava controlando a vida dele. Até que um dia ele casou com Dalila, né? Que essa é a história. Todo mundo, quando fala de Sansão, lembra de Dalila, né? Foram feitos filmes a esse respeito, nossa, né? E ela foi muito perniciosa na vida. Se ele já estava perdido por si só, aí vai, ela tá? Então foi terrível. Aí ela insistiu com ele para contar, porque eles queriam quebrar aquela força que ele tinha, tudo. Eu vou ler o texto para você em Juízes. Juízes 16, a partir do 20, diz assim: Então lhe disse, Sansão, os filisteus estão te atacando. Acordando ele do sono, ele disse, eu sairei e me livrarei como eu fiz das outras vezes. Mas ele não sabia que o espírito havia se retirado dele. Então os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos, o levaram para Gaza, amarraram-no com 2 algemas de bronze e fizeram ele girar um moinho no cárcere. Ele não percebeu que o espírito não estava mais nele. Não estava mais nele. Quem não dá esse espaço não sabe mais quando está o espírito ou não, não é verdade? Exatamente. E acha que vai continuar sempre na força do seu poder, né? E não é. Sabe, queridos, nós perdemos essa sensibilidade. É uma coisa bem humana mesmo, sabe? E quando a gente perde essa sensibilidade do espírito, e a gente é igualzinho Sansão. Você não se toca, você não agora, vá perder alguma coisa em termos do seu corpo físico. Vai aparecer um carocinho. Nossa, e como? Aí você se sente totalmente frágil, né? Você vai procurar ajuda, tá? Se você vai sair de casa, a roupa não te serve mais, tá? Não tem como você negar. No caso dele ali, perdeu a visão, né? Ele estava preso. E realmente perdeu o amor que ele tanto gostava dela, porque depois disso tudo a Dalila se afastou, né? Nós estamos sujeitos a enganos quando a gente realmente... os enganos continuam quando o espírito é afastado. Sim. Isaías 5, 20 diz assim: Ai dos que ao mal chamam bem, ao bem mal, que transformam trevas em luz, luz em trevas, e o amargo em doce, e o doce em amargo. Quando a gente lê isso, a gente pensa assim, mas será que tem gente que faz isso? Tem. Né? Tem gente que perde noção das coisas. Aí é que ele fala, né? Perde noção, porque transforma doce em amargo, amargo em doce, sabe? Perde principalmente noção. Mal no bem. Hoje nós estamos numa sociedade que chama de bem tudo aquilo que no valor do passado foi... Mal. Valores invertidos, né? Totalmente. A quebra de paradigma. Sabe, a falta, a ausência do Espírito Santo de Deus, né? Então, eu digo assim, como é que você pode avaliar essas coisas, né? Quando a gente está no meio de mulheres assim, eu digo que tem 3 maneiras da gente olhar se o Espírito está fluindo ou não, né? Você está vivendo uma vida onde está tudo bem, onde, eu acho que não tem muito o que fazer, é isso mesmo, né? Ou então eu estou tremendamente preocupada com isso. Então, quando a gente olha para algumas coisas nossas, em termos do espírito, eu gosto de nós mulheres olharmos assim, como está a sua irritabilidade? Mulher fica irritada com facilidade? Sim, até tem desculpa da TPM. Por isso que eu digo, Os sabe? hormônios alteram-se todos. Então, quando eu acho assim, que você tem essa percepção, por que eu ando tão irritada? Tem causas, eu dei 3 causas para vocês, é isso eu me preocupar. Você pode olhar, vou olhar meus hormônios, que é uma possibilidade boa, tá? Né? Pode ser desculpa ou não, às vezes você realmente está alterado mesmo, né? Agora, por quê? O que está... Se você usar o Espírito Santo que está dentro de você, você vai ter a causa real da sua irritabilidade. Eu penso assim, porque são experiências que a gente precisa fazer, Eliane. Certo. Eu me descobri, sabe, a gente tem visão equivocada de um monte de coisa. E o crescimento é igual, esse crescimento no Espírito é igual ao nosso crescimento natural. As imagens que a gente
tem de infâncias e que são tão reais. Eu lembro que isso marcou muito, muito minha vida. Quando eu voltei, depois de muitos anos, eu voltei como adulta, casada, para ver a casa que eu nasci, tá? Eu fui com uma expectativa, era em outra cidade, a gente viajou lá, eu fui com a expectativa e na minha mente estava a casa que eu ia encontrar. Com janelas enormes, com uma escada maravilhosa no fundo, porque todo mundo me dizia que morava lá, olha, a casa de vocês não mudou nada, tá lá, então, né? Aquela varanda grande onde a gente punha a rede. Essa casa não existia, era a casa dos meus olhos de criança, pequenininha, que olhava para aquela imagem grande, e via aquilo tudo muito grande. Gente, aquelas janelas minúsculas daquele tempo, com aqueles, como é que chama? Veneziana, né? Aquelas coisinhas assim e tudo mais. Eu levei um verdadeiro choque, né? Então, eu gosto sempre de pensar que quando nós estamos fluindo em nós mesmos, nós podemos estar fluindo em imagens enganosas que nós colocamos lá dentro. Não sei, enganosas, mas assim... Não é enganosas intencionalmente. Isso. Que era assim, quando você era criança, aquilo era real. Era real. Conforme você cresceu, você foi ficando maior e aquilo deixou de ser grande para passar uma visão de adulto que é diferente. Então, o que pode ser é que na condição de humano e vendo, os ciclos vão se renovando e às vezes o que era grande passa a ser pequeno pela visão adulta, amadurecida. Você já viveu tantas outras coisas. Agora, deixa olha de ter aqui, aquele valor. Se eu não tivesse ido lá e você perguntasse para mim como era a sua casa que você nasceu, eu ia descrever hoje para você. Gente, era uma casa com janelas enormes. Eu não teria mudado. Se eu não tivesse ido lá, eu ia continuar contando. Mesmo adulta, eu ia te continuar contando essa história para você. Né? Agora, hoje você pode falar assim, olha, se eu usar a visão que eu tinha na época, ou como menina, era enorme, mas como mulher... Paulo diz isso é bíblico. Tá escrito. Quando eu era menino, eu agia como menino, né? Agora que eu cresci, eu preciso dar espaço a esse Espírito Santo. Amadurecer e ver que não é ao amadurecimento, né? Sabe, queridos, nós podemos nos surpreender quando a gente flui no natural. Mas quando nós damos esse espaço, e a gente vive pedindo isso aqui, né? Eu acho que isso aqui é interessante, porque se nós não temos essa experiência que você teve de ir lá visitar, questionar, ressignificar, né? E entender no lugar certo, e o Espírito Santo nos ajuda muito isso, vem que já está num outro tempo. A gente acaba tendo uma visão retrógrada, uma visão de criança num corpo de adulto. Verdade. Que está fora do contexto, né? Um adulto infantilizado. Infantilizado, né? Queridos, o assunto é bem gostoso, é bem longo. Às vezes a gente não fecha como gostaria, mas a gente sempre te convida a estar conosco num próximo programa. Então, Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.